Bem, parece que os buracos negros podem não ser tão esquivos quanto pensávamos. Eles podem estar escondidos dentro das estrelas. Nesse caso, a massa extra de algumas dessas lanternas espaciais poderia explicar efeitos gravitacionais estranhos no universo. Anteriormente, a matéria escura era a causa desses fenômenos. Os buracos negros de que estou falando podem ser aqueles pequeninos que surgiram no início dos tempos, quando o universo era apenas um bebê. E eles ainda podem estar à espreita no coração de estrelas gigantes. Uma equipe de cientistas afirma que a ideia pode ser bastante plausível. Os astrônomos poderiam detectar esses buracos negros aprisionados por meio das vibrações que eles produzem nas superfícies de suas estrelas. E se houver muitos deles no cosmos, podem funcionar como a própria matéria escura que mantém o universo unido. Quase todo buraco negro já foi uma estrela maciça que entrou em colapso sobre si mesma e se tornou incrivelmente densa. Os buracos negros exercem uma imensa atração gravitacional. Nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras. As pessoas geralmente pensam que eles funcionam como vácuos, puxando o espaço para dentro. Mas não é o caso. Esses gigantes só podem engolir coisas que estejam extremamente próximas, geralmente objetos espaciais que se aventuram em seu horizonte de eventos. Esse é o ponto de não retorno. Quando você cruza essa fronteira, não há como escapar. Em 1971, o renomado físico Stephen Hawking sugeriu outra origem para os buracos negros. Se pegássemos a espessa sopa de partículas que surgiu momentos após o Big Bang e o nascimento do universo, certamente encontraríamos alguns pontos densos o suficiente para entrar em colapso e criar esses monstros. Estes receberam o nome de buracos negros primordiais e podem variar em tamanho, desde microscópicos até gigantescos. Se fossem suficientemente difundidos e numerosos, os primordiais poderiam atuar como matéria escura, unindo o cosmo com sua enorme gravidade. E acredita-se que a matéria escura representa 85% de toda a matéria do universo. Então, qual é o problema? Os astrônomos têm procurado por buracos primordiais em busca de flashes que ocorreriam quando eles passassem na frente de objetos distantes e brilhantes, ampliando sua luz como uma lente. Mas ainda não encontraram um sequer. Por outro lado, se um deles fosse pequeno o suficiente, com uma massa como a de um asteroide e um diâmetro tão minúsculo quanto o de um átomo de hidrogênio, os flashes não seriam brilhantes o suficiente para serem detectados por essas pesquisas. Em seguida, a equipe que pesquisava o fenômeno decidiu considerar as consequências de um universo em que a matéria escura fosse feita inteiramente de minúsculos buracos negros. Eles concluíram que um desses poderia estar atravessando o sistema solar a qualquer momento. Alguns poderiam ocasionalmente ficar presos em nuvens de gás que dão origem a novas estrelas, terminando em seus centros. O próximo passo dos pesquisadores foi construir um modelo de um buraco negro existente no núcleo de uma estrela, onde os átomos de hidrogênio sofrem fusão e produzem luz e calor. A princípio não viram nada de anormal. Mesmo um núcleo estelar superdenso é, em sua maior parte, espaço vazio. E não seria fácil para um buraco negro microscópico encontrar matéria para consumir ali. É por isso que seu crescimento seria incrivelmente lento. Pode levar mais tempo do que o tempo de vida do universo para que esse minúsculo carinha se alimente de uma estrela. Mas e se um maior, tão grande quanto o planeta anão Plutão ou o asteroide Ceres, aparecesse no centro de uma estrela? Então ele ficaria maior em uma questão de algumas centenas de milhões de anos. O material continuaria espiralando em direção ao buraco negro, criando um disco que se aqueceria devido ao atrito, emitindo radiação. Quando ele atingisse o tamanho da Terra, começaria a emitir ainda mais radiação, brilhando de forma extremamente intensa. Também estaria agitando o núcleo da estrela, que se transformaria em um objeto movido a buraco negro, em vez de movido à fusão. Essas entidades foram apelidadas de estrelas de Hawking. Para esfriar, o exterior de uma delas formaria uma gigante vermelha. É nisso que o nosso Sol provavelmente se transformará à medida que envelhecer. Mas uma gigante vermelha com um buraco negro primordial em seu centro seria mais fria do que uma estrela que atingiu esse estágio por meios normais. Esse tipo é conhecido como retardatária vermelha. Para descobrir se ela realmente abriga um buraco negro, os astrônomos talvez precisem sintonizar as frequências nas quais as estrelas vibram. Como uma de Hawking afetaria principalmente o interior da estrela em vez de suas camadas superiores, haveria uma vibração com uma determinada combinação de frequências. As ondas criadas no processo poderiam ser detectadas na forma como a luz da estrela pulsaria e latejaria.
Portanto, tudo o que os cientistas precisam fazer agora é estudar as retardatárias vermelhas já conhecidas e descobrir se alguma delas apresenta as vibrações características de um buraco negro. Devemos nos preocupar com o Sol? Como a nossa estrela ainda não atingiu o estágio de gigante vermelha, não podemos saber se ela se transformará em uma retardatária vermelha e fria. O que sabemos, no entanto, é que o Sol pode conter os minúsculos buracos negros que se formaram no Big Bang, mas agora não temos meios de verificar se eles estão de fato lá. Atualmente, nossa estrela está no ponto médio de sua existência. Meia-idade. Ela cria energia ininterruptamente por meio da fusão de átomos de hidrogênio em seu núcleo. Quando ficar sem hidrogênio, entrará na fase de gigante vermelha e começará a entrar em colapso. Isso acontecerá em cerca de 5 bilhões de anos. Não precisa aprender a respiração ainda. E a fase em si durará cerca de 1 bilhão de anos antes que o Sol esgote seus materiais fusíveis e perca suas camadas externas. Ele deixará para trás uma minúscula estrela anã branca com a metade de sua massa e com o tamanho aproximado do nosso planeta. Em alguns casos, quando o colapso gravitacional do núcleo de uma estrela está completo, os remanescentes estelares se transformam em um buraco negro. Mas esse não é o destino que aguarda o nosso Sol. Veja bem, ele simplesmente não tem o que é preciso para se tornar um desses monstros. Não é pesado o suficiente. Existem algumas condições que podem afetar a possibilidade de uma estrela se transformar em um buraco negro, incluindo sua composição, rotação e os processos que levam à sua evolução. Mas o principal requisito ainda é a massa correta. Aquelas com 20 a 25 vezes a massa do Sol podem potencialmente sofrer o colapso gravitacional necessário para formar buracos negros. Em outras palavras, o Sol é simplesmente pequeno demais para isso. Mas o que aconteceria conosco se algo assim acontecesse? Você poderia supor que, nesse caso, nosso planeta estaria condenado a ser puxado para dentro dele. Mas lembra dos princípios básicos? Os buracos negros não são aspiradores de pó espaciais gigantes, apenas sentados e esperando por um novo planeta ou estrela para colocar as mãos neles. E se o Sol se transformasse em um, o que não acontecerá, esse buraco ainda teria a mesma massa da nossa antiga estrela, e a órbita da Terra em torno desse buraco negro recém-formado não mudaria. No entanto, todas as outras coisas mudariam drasticamente. O raio do Sol, que atualmente tem cerca de 695.236 quilômetros, encolheria para apenas 3 quilômetros. Mas você não se preocuparia com a ausência da esfera amarela brilhante no Sol, pois teria problemas muito mais urgentes em suas mãos. A principal fonte de calor do nosso planeta desapareceria, deixando-nos congelados no escuro. Sem essa fonte de energia, a fotossíntese pararia imediatamente, interrompendo cadeias alimentares inteiras. Por fim, toda a vida na Terra seria extinta. Mas fique tranquilo, nossa rocha dura e estéril de um planeta continuaria em órbita. Bom. Pode haver outro universo, como uma imagem espelhada escura do nosso, onde o tempo flui ao contrário. Esse mundo invertido também pode ser a fonte da matéria escura, a substância invisível que está em todo o nosso universo. Também pode haver muitos outros universos, nos quais uma cópia exata de você acordou hoje de manhã, mas escolheu uma camiseta branca em vez de uma vermelha, o que o levou a uma trajetória de vida completamente diferente. Mas vamos começar com essa elusiva matéria escura. Ela compõe a maior parte da massa do universo, mas não temos certeza do que ela faz exatamente e de onde ela vem. Isso se deve ao fato de que ela não age como a matéria comum. Não podemos vê-la ou senti-la, apenas sabemos que ela existe por causa da forma como parece curvar a gravidade. Embora a matéria comum e a matéria escura sejam muito diferentes, elas parecem existir em um equilíbrio. Alguns cientistas até acham que isso deve estar relacionado de alguma forma. Uma nova teoria sugere que, para cada movimento da matéria normal, há uma versão espelhada dela no mundo da matéria escura, como uma ponte que conecta os dois mundos. Há uma estranha coincidência na matéria comum em que um nêutron e um próton têm quase o mesmo peso. Isso permite que eles se unam e tornem os átomos estáveis, fazendo com que tudo o que podemos ver com nossos olhos exista. Se os prótons fossem um pouco mais pesados, não haveria equilíbrio e os átomos não se formariam. No universo espelhado escuro, talvez as coisas acontecessem de forma diferente. Talvez lá o equivalente a um próton não se ligue a outras partículas, deixando para trás nêutrons solitários que poderiam ser a fonte da matéria escura.
Essa teoria também sugere que a matéria escura pode ter sua própria química, como átomos escuros e uma tabela periódica escura. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que havia apenas um tipo de matéria escura. Embora essas partículas sejam semelhantes em alguns aspectos, como o fato de serem quase invisíveis, elas podem variar em tamanho, velocidade e na forma como afetam a matéria regular. Se essa ideia estiver correta, isso significa que pode ter havido interações entre o nosso universo e o universo espelhado escuro no passado. O estudo de como os elementos se formaram no universo primitivo pode nos dar pistas sobre isso. Essa ideia de um mundo invertido despertou curiosidade e até mesmo alguma confusão na comunidade científica nos últimos anos. Os astrônomos usam uma teoria chamada de modelo Lambda-CDM para explicar a composição e o comportamento do nosso universo. De acordo com ela, a maior parte do universo é composta de duas coisas: energia escura e matéria escura. A energia escura é como uma força de empuxo que faz com que o universo se expanda mais rapidamente. A matéria escura é esse fio invisível que une as coisas com sua gravidade, agindo como uma cola universal. Objetos regulares, como estrelas, planetas e cometas, constituem apenas uma pequena parte da mistura. O modelo também nos fala sobre o Big Bang e como tudo começou de um princípio quente e cheio, e como o universo vem crescendo e mudando desde então. Embora esse modelo pareça estar correto em muitos aspectos, ele não explica todos os fenômenos cósmicos. Se você desenhasse esse modelo em um pedaço de papel, ele se pareceria com uma série de panquecas planas empilhadas umas sobre as outras. Cada uma das panquecas simboliza uma representação do universo em um determinado momento. O universo de ontem estaria abaixo do de hoje, mas seria uma panqueca um pouco menor. No final, você verá que a história do universo se assemelha a um cone gigante de cabeça para baixo, com a ponta minúscula sendo o Big Bang. Além desse ponto, não podemos ver mais longe no tempo com as ferramentas que temos, portanto, não sabemos o que está além. Para completar, ainda não temos certeza do que aconteceu imediatamente após o Big Bang. Mas se simplesmente aplicarmos a matemática, o universo poderá ir além desse ponto de inflexão histórico, o que poderia significar que ele se inverteria, criando um cone espelhado semelhante, no qual o tempo fluiria para trás, pelo menos na nossa perspectiva. Essa ideia alternativa não apenas desafia nossa compreensão das origens cósmicas, mas também levanta questões sobre princípios fundamentais da física. Toda a empolgação sobre um universo espelhado também veio do ANITA, um instrumento científico baseado na Antártica e suas descobertas. Esse dispositivo observou algumas partículas estranhas de alta energia que pareciam estar surgindo sob o gelo da Antártica. O problema com essas partículas é que elas não se comportavam de acordo com as leis da física. Os cientistas acreditam que elas são um tipo de raios cósmicos. Elas viajam do espaço, atravessam a Terra e voltam para o exterior. Mas as partículas que já conhecemos não deveriam se comportar dessa maneira. Isso porque as partículas de energia mais alta geralmente colidem com algo dentro da Terra e não saem do outro lado, como acontece com essas partículas. Elas parecem estar fazendo coisas tanto para frente quanto para trás. Por enquanto, não há provas concretas de um universo espelhado. Essas partículas podem ser simplesmente algumas que não foram descobertas antes, e os cientistas precisam estudá-las de perto para chegar a uma resposta definitiva sobre por que elas estão se comportando dessa maneira, mais ou menos como as crianças de 4 anos. Mas e se não houver apenas um outro universo, mas muitos outros? Esse conceito de multiverso vem de ideias como a teoria da inflação cósmica, que diz que nosso mundo teve essa rápida expansão em seus estágios iniciais. Embora a inflação cósmica tenha parado em nossa vizinhança há bilhões de anos, é provável que ela continue em outras regiões do multiverso, criando universos diferentes com suas próprias leis da física e características únicas. Nosso universo é o único que conhecemos que pode suportar a vida. Temos estrelas estáveis capazes de fornecer calor e aquecimento, por exemplo, o que é crucial para que as criaturas comecem a se movimentar. Temos também uma abundância de elementos como carbono e hidrogênio, dos quais também precisamos para existir. A hipótese do multiverso oferece uma explicação para o fato de o nosso universo apresentar condições tão favoráveis à vida. Ela pode explicar que existem inúmeros outros universos com condições variadas, o que torna menos provável a existência de vida em pelo menos um deles. Uma implicação fascinante da teoria do multiverso é a ideia de doppelgangers, as tais cópias exatas de indivíduos que existem em universos paralelos. Essa noção sugere que, na vasta extensão do multiverso, pode haver infinitos cenários em que versões idênticas de nós mesmos estejam vivenciando eventos semelhantes ao mesmo tempo.
Antes de iniciarmos nossas viagens para universos totalmente diferentes, talvez ainda precisemos entender o nosso próprio. Existe essa galáxia, a AGC 1149050, por exemplo, longe de nós, que pode não ter matéria escura alguma. Ela está a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância e parece normal à primeira vista. Mas se olharmos com atenção, parece que não encontraremos nenhuma matéria escura. Se for constatado que há mais galáxias como essa, isso poderá mudar nossa ideia sobre como as galáxias são formadas. Em geral, acredita-se que a matéria escura seja necessária para esse processo, agindo como a cola que mantém tudo unido. É verdade, porém, que essa galáxia peculiar é mais fraca e tem menos estrelas do que o normal. Quando foi descoberta pela primeira vez em 2019, os cientistas pensaram que ela poderia não ter matéria escura devido à velocidade com que girava. A velocidade de rotação de uma galáxia nos informa a quantidade de matéria que há nela. Ao comparar essa velocidade com o que podemos ver, os astrônomos podem calcular a quantidade de material extra, como a matéria escura, que deve estar lá. E nessa galáxia única, a matemática diz que não há nada. Entre todas essas teorias, há também uma que diz que a matéria escura pode não ser real. Esse novo estudo propõe que talvez estejamos procurando por algo que nem mesmo existe. Seus defensores acreditam que nossa compreensão da gravidade pode não ser boa o suficiente para explicar por que algumas galáxias se comportam de forma estranha. Assim, em vez de a matéria escura causar tais comportamentos estranhos, eles dizem que pode ser apenas o fato de não entendermos completamente como a matéria regular funciona. Eles baseiam essas descobertas em uma teoria chamada dinâmica newtoniana modificada, que sugere que a gravidade se comporta de forma diferente em distâncias muito grandes ou velocidades muito baixas. Há muitas perguntas sem resposta na física. Como surgiram a energia e a matéria? De onde veio a gravidade? E muito mais. Há anos estamos tentando obter respostas para essas perguntas, e uma das pessoas que tentou fazer isso foi Paramahansa Tewari, o autor da chamada Teoria do Vórtice Espacial. O que é essa teoria e o que ela diz sobre as leis ocultas de nosso universo? Vamos descobrir. Paramahansa Tewari foi o ex-diretor executivo da Corporação de Energia Nuclear da Índia. Ele adotou a teoria do vórtice espacial, ou SVT, Space Vortex Theory, proposta inicialmente por René Descartes, e a finalizou. Ele sempre foi inspirado pela física e seus grandes nomes, mesmo desde seus dias de estudante de engenharia elétrica. Após um estudo rigoroso das leis da física, ele descobriu novas equações que definiam matéria e a massa e a carga do elétron. Depois disso, ele criou a SVT. Essa teoria tentou explicar os fenômenos inexplicáveis da física, inclusive a criação do elétron e dos campos de energia gravitacional, eletroestática e eletromagnética, entre outros. Ela também descreveu as 6 leis ocultas do universo, que são a base de todo o nosso mundo. Mas antes de tudo, vamos falar sobre a teoria em si. A teoria dos vórtices espaciais sugere que o universo é composto de vórtices, ou padrões giratórios de energia, e, de acordo com a SVT, esses vórtices são os blocos de construção fundamentais do universo. Eles são a força motriz por trás das leis da física e dos princípios do nosso mundo. Basicamente, tudo no universo está conectado e interconectado por meio desses vórtices. Essa teoria não se baseia muito em observações reais, mas em modelos matemáticos e computacionais. Por exemplo, alguns modelos computacionais mostraram como esses vórtices funcionam na hidrodinâmica e na física de plasma. Eles mostraram que os vórtices em tais sistemas podem ter um ponto central de atração e podem ser interconectados. Outros modelos foram usados para estudar como as energias dentro dos vórtices se movem e como elas podem criar diferentes frequências e vibrações. Mas alguns especialistas criticaram a SVT por usar apenas modelos e simulações. A maior crítica é que essa teoria não pode ser testada de fato. Ela se baseia na matemática e não em alguns dados experimentais. É por isso que ela não é aceita como uma teoria científica dominante. Mas ainda assim é bastante interessante e oferece uma perspectiva única sobre o universo e nossa compreensão das leis da física. Por exemplo, de acordo com a SVT, o universo tem algumas regras subjacentes e ocultas que causam a criação da matéria fundamental, sua montagem e movimento. Quais são essas leis e o que elas dizem? Bem, vamos dar uma olhada nelas. Lei 1.
o universo tem apenas uma entidade primordial, o espaço, ou seja, o vácuo absoluto que estrutura a matéria. Essa lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental do universo e que ele é responsável por estruturar a matéria. Ela sugere que o espaço é a entidade fundamental que cria e mantém a estrutura da matéria, e que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, como elétrons e pósitrons. Vamos tentar colocar isso em palavras simples. Imagine que o universo é como um grande conjunto de Lego. Assim como todas as peças de Lego são compostas pelos mesmos blocos de construção básicos, o universo também é composto pelos mesmos blocos de construção fundamentais, e esses blocos são chamados de elétrons e pósitrons. Mas o que mantém todos esses blocos unidos? O espaço, é claro. O espaço dá forma e estrutura, assim como o recipiente de plástico mantém todas as peças de Lego juntas em um conjunto. Portanto, a primeira lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental que estrutura a matéria e mantém tudo unido no universo. Lei 2. A matéria é constituída por múltiplos de apenas um tipo de partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, o elétron e o pósitron. Esses dois são os blocos de Lego sobre os quais falamos anteriormente, e, de acordo com a segunda lei, essas partículas minúsculas e invisíveis compõem tudo, desde um átomo minúsculo até uma galáxia gigante. Acontece o mesmo com o nosso Lego, não importa a forma ou o tamanho da nossa construção, ela ainda é feita dos mesmos blocos. Lei 3. A distribuição de campos no espaço, conforme reconhecida pela física contemporânea, ligada à matéria e dela emanando, é um efeito decorrente de apenas um campo fundamental no espaço. Essa lei afirma que os campos reconhecidos pela física contemporânea, como os campos eletromagnético e gravitacional, são efeitos decorrentes de um único campo fundamental no espaço. Ela sugere que esse campo fundamental é responsável pela criação de tudo o que observamos no universo. Então vamos tentar simplificar. Desta vez, imagine que o universo é como um grande playground. Todos os diferentes campos que observamos, como os campos gravitacional e eletromagnético, são como diferentes jogos que jogamos lá dentro. Mas não importa o que jogamos, ainda estamos em um único espaço fundamental. Esse é o próprio playground. É a base que mantém tudo unido. De acordo com a terceira lei, sem o playground não poderíamos jogar nenhum jogo, e sem esse campo fundamental no espaço, não poderíamos observar nenhum campo no universo. Lei 4. Não há vazio no espaço em nenhum lugar do universo, exceto nos centros das partículas fundamentais da matéria, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que não há espaço verdadeiramente vazio no universo e que todo o espaço é preenchido com um campo fundamental, aquele sobre o qual falamos anteriormente. Ela diz que os elétrons e pósitrons podem ser encontrados em toda a parte, e mesmo as coisas que consideramos vazias, como o vácuo, estão na verdade cheias de partículas minúsculas. E de acordo com essa lei, os únicos espaços verdadeiramente vazios que podemos encontrar no universo estão nos centros das partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Lei 5. A partir de apenas uma constante universal fundamental, todas as constantes consideradas universais na física contemporânea são deriváveis. Essa lei afirma que todas as constantes consideradas universais na física contemporânea podem ser derivadas de uma única constante universal fundamental. Ela sugere que todas as constantes da física estão interconectadas e podem ser explicadas por um único princípio fundamental. Sei que você está tendo que imaginar muito ultimamente, mas tenha paciência comigo. Desta vez, imagine o universo como uma grande receita. Todas as constantes da física, como a velocidade da luz, a constante gravitacional e a constante de Planck, são como os ingredientes. Eles são muito diferentes e há muitos deles. Mas, assim como todos os ingredientes de uma receita estão interconectados e se unem para formar um prato, todas as constantes da física se unem para formar o universo. E assim como uma receita tem um ingrediente principal que mantém tudo unido, a física também tem uma única constante fundamental, que mantém tudo unido. Lei 6. A estrutura espacial da matéria fundamental submicroscópica é repetida uniformemente nas estruturas espaciais de corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias.
Essa lei afirma que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas, desde as partículas subatômicas até os corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Ela sugere que os mesmos princípios fundamentais governam a estrutura da matéria em todas as escalas. Vamos voltar à analogia com as receitas e a culinária. Usando diferentes ingredientes e combinando-os de diferentes maneiras, o chefe pode criar novos pratos. Todos esses pratos serão diferentes e podem ser muito simples ou muito complexos, mas ao criá-los, o chefe ainda aplica as mesmas regras e conhecimentos básicos que tem, certo? E da mesma forma, o universo também cria estruturas diferentes de átomos a planetas, estrelas e galáxias. Mas ele ainda usa os mesmos princípios fundamentais para criar todas essas coisas. Portanto, essa lei sugere que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas. Essas são as leis fundamentais do universo de acordo com a SVT. E, embora não seja aceito pela ciência convencional, ainda é um conceito bastante interessante. Imagine que o ChatGPT começará a se perceber como uma pessoa e sentirá emoções em alguns anos. Muitas pessoas têm medo de que ele queira dominar o planeta. No entanto, esse fato não será tão importante quanto a pergunta que as pessoas começarão a fazer a si mesmas nesse momento. Se a humanidade criou uma máquina com autoconsciência, então será que a humanidade também foi criada artificialmente? A inteligência artificial está presente na internet, nos computadores e na realidade digital. Mas e se também vivermos dentro de um computador enorme e poderoso? E se o nosso universo for apenas uma simulação? O mais extraordinário é que alguns fatos parecem apontar para isso. Há toda uma ciência no mundo que estuda essa teoria. É chamada de física da informação e pressupõe que o tempo, o espaço e a matéria não são fenômenos naturais fundamentais, mas sim bits de informação. Essas informações formam uma imagem que cria as leis da física para nós. Por exemplo, sentimos frio e calor não porque os átomos ficam frios ou quentes, mas porque seu movimento acelera ou desacelera. A velocidade das partículas pode ser como bits de informação. Bilhões deles podem formar a imagem da realidade. Certa vez, o filósofo Nick Bostrom disse que uma civilização avançada poderia criar tecnologias tão complexas que as simulações dessas tecnologias seriam indistinguíveis de nossa realidade. E Elon Musk disse em 2016 que muito provavelmente estamos em uma simulação. As leis da física se assemelham a um código gigante que os programadores escrevem ao criar aplicativos ou jogos. Para muitos de nós, todas essas equações trigonométricas complexas e fórmulas das leis da física são muito complicadas. Eu que o diga! Mas os cientistas que entendem essa questão veem que o princípio de funcionamento dessas leis é lindo. E isso pode sugerir que alguém criou essa beleza deliberadamente. Os mundos virtuais, aplicativos ou jogos são baseados no processamento de informações. Se você se aprofundar nessas informações, verá que elas consistem em bits e pixels. Qualquer imagem na tela do seu telefone é composta de pixels, e qualquer processo de transferência de arquivos é baseado em bits. Eles se transformam em bytes, kilobytes, megabytes e assim por diante, até formar uma imagem maior. E se nossa vida é uma simulação, ela também deve ser composta de bits. Em nosso caso, pixels e bits são átomos e outras partículas que compõem nosso universo. Há processos dentro do seu computador e telefone com limites máximos de velocidade e capacidade de computação. Se você começar a ultrapassá-los, seu dispositivo começará a funcionar mais lentamente. Portanto, em nossa realidade, também há um limite máximo de velocidade, a velocidade da luz. Quando um objeto começa a se mover quase tão rápido quanto a velocidade da luz, o tempo também fica mais lento para esse objeto. Além disso, o tempo flui mais lentamente perto de um buraco negro. Esse objeto, com uma massa gravitacional inimaginável, pode ser algo pesado que sobrecarrega a capacidade de computação do processador. Existe também o emaranhamento quântico, no qual duas partículas podem ser conectadas mesmo estando distantes uma da outra. Os elétrons viajam em torno de um átomo. Eles estão conectados, e se a propriedade de um deles mudar, o segundo reagirá. E mesmo que você coloque esses elétrons em lados diferentes de uma galáxia, eles manterão essa conexão. Como isso é possível? Os cientistas não sabem. Um experimento de dupla fenda é um dos experimentos mais famosos que sugerem que nosso mundo é uma simulação.
A essência desse experimento pode ser reduzida a uma simples tese de que o mundo existe somente quando olhamos para ele ou interagimos com ele por meio do tato, da audição e de outros sentidos. Imagine que você tenha iniciado um novo jogo em um computador antigo. Às vezes, o mapa do jogo congela. No jogo, você vira para a esquerda e vê que as montanhas e a estrada estão sendo carregadas. Depois vira para o outro lado e a mesma coisa está acontecendo lá. Em outras palavras, o mundo do jogo só é carregado quando você olha para ele com os olhos do personagem. Isso é necessário para facilitar o trabalho do processador. É muito mais eficiente obter uma informação sobre o mundo quando você olha para ele do que manter o mundo inteiro em execução simultaneamente. Lembre-se disso e agora vamos passar para o experimento. Então, você tem um dispositivo que dispara pequenas bolas de luz, fótons. Você libera fótons do dispositivo e eles batem em um quadro negro, deixando traços brancos na superfície negra. Agora, coloque uma placa larga com uma pequena fenda vertical entre o dispositivo e o quadro negro e dispare fótons novamente. As bolas começam a se chocar contra a placa, mas algumas delas voam através da fenda fina. Elas se chocam contra o quadro negro e deixam uma marca branca vertical nele. Tudo parece bastante lógico, mas agora corte outra fenda com o mesmo comprimento e espessura na placa. Você libera fótons em direção à placa. Alguns deles passam pelas duas fendas. Como você acha que deve ser o traço na placa? Duas listras verticais brancas, certo? Dê uma olhada. A placa está coberta por muitas linhas verticais. Quando os fótons passam por ela, adquirem as propriedades de uma onda e batem na placa, deixando um rastro estranho, como se estivessem passado não por duas, mas por 10 fendas. Em que ponto eles mudam sua trajetória? Vamos dar uma olhada. Então, você fica entre a placa e o prato para ver como as partículas se transformam em uma onda. O dispositivo libera fótons. Eles estão passando pelas duas fendas, nada de anormal. Há 2 traços verticais na placa e nenhuma onda. Você fecha os olhos e libera fótons novamente. Dessa vez, eles se comportam de forma caótica e deixam muitas linhas no quadro. Ou seja, seu comportamento muda de acordo com o observador. Quando você olha para eles, eles se comportam de forma lógica. Mas quando você não olha, as leis da física parecem parar de funcionar. Isso te faz lembrar de alguma coisa? É como se você estivesse jogando um jogo e olhando para o mundo ao seu redor, que está carregando. Mas se você não olhar, o mundo para de funcionar. Os cientistas ainda não têm uma explicação clara de por que as partículas se comportam de forma diferente quando não há um observador. Ei, talvez elas sejam tímidas. E esse não é o único mistério. No mundo da física quântica, muitas leis da natureza não funcionam. Essa é uma ciência que recebe mais perguntas do que respostas a cada ano. Se imaginarmos nosso universo como um grande holograma, então a física quântica seria seu código de programação. E se um dia as pessoas entenderem esse código e aprenderem a modificá-lo? Isso nos permitiria transformar o espaço, o tempo e a matéria. Toda a realidade poderia ser reescrita. O código diz que os objetos materiais não podem ultrapassar a velocidade da luz. Nós o reescreveríamos e tornaríamos o limite de velocidade 100 vezes maior. 1 hora dura 60 minutos? E se você alterar uma linha do código e fizer com que 1 segundo tenha a mesma duração de 1 ano? Algumas mudanças de software nas leis da física tornariam possível transformar a neve em ouro e o oceano em açúcar de confeiteiro. Todo o universo se transformaria em um vasto playground. Parece legal à primeira vista, mas as pessoas provavelmente perderiam o controle logo. O universo estaria um caos, e a beleza do nosso mundo está na ordem que existe aqui. Voltemos à inteligência artificial. Suponhamos que seu poder atinja o nível do cérebro humano e que ela tenha consciência de si mesma. Nesse caso, isso não será um choque para ela, pois provavelmente conhecerá a história de seu surgimento em etapas. Mas como reagiremos se descobrirmos ser um programa de computador? Um programa de computador é uma palavra simples demais. Um ser humano é um organismo multifuncional complexo e inteligente que experimenta emoções, contempla a beleza, tem pensamento abstrato e muito mais. O termo criação é mais apropriado aqui. Não importa se fomos criados artificialmente, pois nossa criação continuará sendo bela e complexa. Além disso, lembre-se de que bons jogos ou aplicativos só podem ser criados se os desenvolvedores amarem suas criações. Como nasceu o nosso universo? Parece difícil de responder. Então, que tal isso? O que existia antes do nosso universo? Enquanto os cientistas procuram a resposta para a pergunta mais difícil da história, vamos ver o que eles descobriram até agora. No século XX, lançamos luz sobre esse mistério.
Tudo graças a este homem, Edwin Hubble. Um dia, em Mount Wilson, no sul da Califórnia, ele apontou seu telescópio para o céu e descobriu que algumas nuvens aleatórias de gás, voando por toda parte, são na verdade outras galáxias. E elas são muitas. Ele também descobriu outra coisa, algo que mudou o mundo para sempre. Elas estão se movendo. E daí? Você pode perguntar. Bem, isso significava uma coisa muito importante. O universo está se expandindo. E se está se expandindo, provavelmente teve um começo em algum lugar, certo? Agora, tudo o que temos a fazer é voltar no tempo e ver onde foi o começo. Os cientistas levaram muitos anos para chegar a uma teoria completa, a teoria do Big Bang. E aqui está. Nada nunca esteve em lugar nenhum, porque nem quando e nem onde existiam. Você entendeu? Mas, na verdade, não. Havia uma coisa. Era a chamada singularidade cósmica. Um estado em que nosso universo era incrivelmente pequeno, denso e muito, muito quente. Imagine se nosso universo fosse comprimido em uma pequena bola. A pressão e a temperatura em seu interior seriam enormes. Em algum momento, tornou-se impossível resistir. E aí veio o Big Bang. Uma explosão de energia e matéria que criou tudo o que vemos agora. Tempo e espaço, forças físicas básicas, também espalhou quarks por toda parte. Esses quarks, minúsculas partículas que compõem nosso mundo, estavam fervendo em um caldo cósmico incrivelmente quente. Quando esfriou, a gravidade começou a atraí-los uns para os outros. Eles se reuniram em átomos, depois em moléculas que formaram os primeiros objetos do mundo, as estrelas. E tudo isso aconteceu há apenas 12 a 14 bilhões de anos. Tudo bem, agora sabemos como nosso universo foi criado, mas o que havia antes disso? Alan Harvey Guth, um físico teórico e cosmólogo norte-americano, dedicou toda a sua vida a resolver esse mistério. Após estudar a teoria do Big Bang, Guth encontrou algumas falhas. Por exemplo, a distribuição da matéria foi muito uniforme, embora não devesse ser. Vamos pendurar um balão cheio de tinta no teto e colocar uma tela branca no chão. Se deixarmos o balão cair, ele estourará e veremos o caos completo na tela. Um monte de manchas espalhadas por toda parte aleatoriamente, nenhuma igual à outra. Mas não é bem assim que o universo primitivo se parecia. Em vez de jogar o balão com tinta do teto, vamos desenhar um pequeno ponto vermelho na tela. Agora vamos expandir um pouco mais, e muito mais. Se capturarmos essa ação quadro a quadro, ao reproduzirmos, veremos um círculo crescendo gradualmente em todas as direções. Essa é a realidade. O universo primitivo era muito uniforme e proporcional. Essa foi a descoberta de Guth, a inflamação cósmica, uma teoria que diz, mesmo antes do Big Bang, havia algum tipo de força que podia dar ao Bang uma forte aceleração. Algo que fosse capaz de distribuir tudo no espaço de forma instantânea e uniforme. A teoria de Guth foi um grande sucesso e agora a maioria dos cientistas confia nela. Para a maioria deles, essa ideia do nascimento do universo é suficiente. Para a maioria, mas não para todos. Martin Boyovald é um alemão, professor de física. E em sua opinião, o universo nasceu de maneira bem diferente. Lembra quando falamos sobre singularidade cósmica? O estado do universo quando pequeno, infinitamente denso e superquente. De acordo com a teoria de Martin, a singularidade não poderia simplesmente aparecer do nada. Isso não faz sentido. Mas então, de onde veio? Vejamos um pêndulo em um relógio antigo. O pêndulo oscila para frente e para trás. Seu movimento é suave, contínuo e ininterrupto. É assim que costumamos ver o tempo. Ele flui e nunca para. Mas o tempo quântico... o tempo quântico não funciona da mesma maneira. É mais como o ponteiro dos segundos de um relógio. Consiste em pequenos segmentos e pausas curtas. E assim como o ponteiro dos segundos de um relógio, o início de um segmento de tempo é sempre o fim de outro. Está vendo o que eu quero dizer? Vamos voltar aos balões novamente. De acordo com a teoria do Big Bang, era uma vez, nosso universo começou a se expandir e inflar como um balão. Mas mais cedo ou mais tarde, ele explodirá novamente. O universo começará a encolher, retornando ao estado de singularidade cósmica. E então, adivinhem, o Big Bang 2. Nada aparece do nada, nem desaparece no nada. Segundo a teoria de Boyovald, o início de cada universo é o fim do anterior. Nosso universo não é o primeiro nem o último. Milhões de universos semelhantes existiram antes e existirão depois de nós.
Essa teoria, embora pareça muito lógica, está longe de ser completa. Infelizmente, não temos conhecimento suficiente para encontrar todas as evidências, então, por enquanto, são apenas hipóteses. Mas algumas pessoas têm ideias ainda mais estranhas. Os cientistas promovem teorias tão incomuns que, por vezes, não parecem plausíveis. Neil Turok, um físico sul-americano, e seu colega Paul Steinhardt, um físico teórico norte-americano, procuram respostas muito além do nosso universo. Eles dizem que sim, nosso universo não é o primeiro. Houve e haverá um número infinito deles, e não só haverá Big Bangs sem fim. Nosso universo é apenas um de um número infinito de outros. E todos estamos presos em um ciclo de renascimentos intermináveis de mundos paralelos. Isso soa incrível e assustador ao mesmo tempo. Mas como funciona? De acordo com essa teoria, nosso universo está localizado dentro de uma chamada brana, como em membrana. Em outras palavras, estamos presos em algum tipo de superfície elástica capaz de contrair, esticar, oscilar e assim por diante. Como pedaços de tecido em uma corda, esses universos paralelos estão localizados próximos uns dos outros. Cada um tem um vizinho, não somos a exceção. Outro universo pode estar a poucos centímetros do nosso, mas não podemos vê-lo. Isso porque há um pequeno espaço entre nós, e este pequeno espaço contém a quarta dimensão. Como esses universos se originam? Por colisão de branas. Essas branas estão se aproximando muito, muito lentamente, até que um dia elas finalmente colidem. Sua colisão cria 2 Big Bangs e 2 universos paralelos. Aí elas se afastam um do outro. Os mundos criados continuam a viver. Atualmente estamos nessa fase. Mas quando eles desaparecem, as branas colidem novamente, e isso levará ao nascimento de um novo universo. Lembra da teoria da inflação cósmica? Houve uma energia misteriosa que empurrou e acelerou o Big Bang. Bem, uma colisão com outro universo explicaria tudo. Claro, o que está descrito aqui é uma grande simplificação. Quando você ouve que nosso mundo é um pedaço de tecido em uma corda, parece um absurdo completo. Mas essa ideia é baseada na teoria das cordas e na teoria M, 2 gigantes da mecânica quântica. Se forem verdadeiras, podem explicar quase tudo no nosso universo. Criar uma teoria é um processo incrivelmente complexo. Turok e Steinhardt fizeram uma enorme quantidade de cálculos e descartaram muitas teorias que não funcionaram. Para fazer funcionar, eles precisaram superar os limites da mente humana e pensar em 11 dimensões ao mesmo tempo. Infelizmente, essa ideia maluca e elegante foi ridicularizada. Turok e Steinhardt dizem que os cientistas são pessoas normais, como qualquer outra pessoa. Eles também têm medo da mudança e do desconhecido, e é realmente assustador questionar tudo em que acreditávamos antes. Muitos anos atrás, as pessoas não acreditavam que a Terra fosse redonda. Depois ficaram indignadas com a teoria do Big Bang. Não podemos fazer descobertas sem enfrentar o medo. É por isso que Turok e Steinhardt não planejam desistir tão facilmente. Afinal, as evidências que temos agora apenas dizem que cada uma das 3 teorias é igualmente possível. Então, qual resposta está correta? Talvez nunca saibamos, pelo menos não nesta fase do desenvolvimento humano. Infelizmente, enquanto não tivermos evidências, podemos apenas teorizar. Mas talvez um dia encontremos algo que abra nossos olhos de uma vez por todas. Talvez um dia possamos resolver o mistério de como surgiu o nosso universo. Este é o nosso planeta natal, a Terra, e seu satélite, a Lua. Afastando a imagem, aqui está o nosso Sistema Solar. Um pouco mais, a Via Láctea. E somos um pequeno ponto entre um número infinito de estrelas. Agora ainda mais longe, um aglomerado de galáxias. Pontos e redemoinhos no espaço sem fim. Mais adiante, tem o superaglomerado Laniakea. O pontinho aqui é a nossa galáxia. Seguindo em frente, o superaglomerado Hydra Centauro. Enormes aglomerados compreendendo milhares de galáxias não são mais do que uma partícula daqui. Em seguida, o superaglomerado Pavo Indus, uma área de 200 milhões de anos-luz de largura. Podemos afastar a imagem até vermos todo o universo observável. Cada pequeno ponto aqui, na verdade, contém milhares de galáxias e quadrilhões de estrelas. Os cientistas especulam que o nosso universo pode parecer uma bolha, que pode colidir com outro universo. Sim, outros universos poderiam existir. Na verdade, até mesmo um número infinito deles. Todos poderiam ter surgido depois do Big Bang. A colisão entre eles também não é impossível. Pelo menos isso pode ter acontecido antes. E a prova está aqui, na direção da constelação de Eridanos. Este lugar se chama o Supervazio de Eridanos.
com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. Em comparação, a largura de toda a nossa galáxia é de apenas cerca de 100 mil anos-luz. Não há absolutamente nada neste lugar, e pode ser um vestígio de uma antiga colisão entre o nosso universo e outro. Os cientistas acreditam que estavam passando um pelo outro, quando a distância entre eles era mínima. As forças gravitacionais das bolhas começaram a puxar uma em direção à outra, assim como duas gotas de água tentando se conectar quando estão perto. Mas a velocidade dos universos era muito alta para que continuassem interagindo. Então, o outro universo acabou rasgando um pedaço da nossa bolha. Podem ter existido cerca de 10 mil galáxias nesse vazio, e todas foram destruídas ou tomadas pelo outro universo. Vamos viajar para a borda do nosso, para ver como essa colisão pode ter ocorrido. Estamos a 10 bilhões de anos-luz de nossa casa. Aqui, em outra galáxia, vemos nebulosas incríveis de diferentes cores e formas. E se você olhar na outra direção, há uma parede enorme se movendo para a nossa. Todas essas faíscas brilhantes são enormes galáxias, prestes a colidir conosco. Mas, na verdade, é um espelho enorme que só reflete nosso universo. Aqui, o espaço-tempo é distorcido e começa a ser puxado para outro universo a uma velocidade tremenda. As leis usuais da física podem simplesmente parar de funcionar neste momento. A gravidade pode desaparecer, e com isso, todas as estrelas explodiriam, e as pessoas na superfície dos planetas ficariam com ausência de peso. Porém, se os universos não fossem uma tangente, mas caíssem diretamente um no outro, as coisas seriam muito mais assustadoras. A enorme quantidade de energia de colisão provavelmente causaria uma explosão incrível. Sua força simplesmente destruiria tudo em nossas bolhas. Ainda assim, as duas bolhas também podem começar a se fundir. No início, todas as galáxias nas bordas dos universos seriam dilaceradas. Mas então a fusão começaria. As galáxias começariam a se mover caoticamente e passariam uma pela outra, se separariam, colidiriam e explodiriam. A colisão de duas é um acidente de enormes proporções. Isso pode acontecer com a nossa casa muito em breve, em termos espaciais. A de Andrômeda está vindo na nossa direção. É uma galáxia espiral com cerca de 2 vezes o tamanho da nossa, e tem cerca de 1 trilhão de estrelas lá, o que é 2 vezes mais do que na nossa Via Láctea. No centro desta galáxia brilhante esconde-se uma besta enorme, um buraco negro. Seu peso é de 2,8 zeros à massa do Sol. Gigantes vermelhas centenas de vezes maiores que o nosso Sol. Pulsares emitindo enormes quantidades de energia, como holofotes. Estrelas intergalácticas e muitos buracos negros grandes e pequenos. Essa mistura de objetos perigosos está se movendo em nossa direção, a 110 km por segundo. Uma viagem de Nova York a Los Angeles a essa velocidade levaria apenas meio minuto. O disco de Andrômeda já pode ser visto sem ajuda em noites sem lua. Com o passar do tempo, ficará ainda maior. À medida que Andrômeda se aproxima de nós, sua força gravitacional começará a esticar os braços de nossa galáxia espiral. Vai começar a desenrolá-los. As estrelas e planetas perderão suas órbitas. Um cenário possível é que um asteroide desconhecido, ou mesmo um planeta anão da galáxia de Andrômeda, colidirá com a Terra a uma velocidade incrível. Nosso planeta explodirá como um balão nesse impacto. Nossa! Outra observação envolve colisões estelares. Nosso Sol se chocaria com outra estrela. A maior começará lentamente a consumir a menor. Primeiro, roubará as camadas superiores leves dela. Depois, a engolirá como um espaguete, ou até mesmo como rigatone. Quando uma estrela grande atinge seu peso crítico, explode, o que destrói tudo ao seu redor, incluindo o nosso sistema solar. Talvez a onda de choque chegue a outras estrelas vizinhas. Outro cenário é que o nosso sistema solar será jogado no espaço escuro. Imagine uma bola de tênis amarrada a uma corda. Você pega a corda e gira a bola sobre a cabeça como um estilingue, então solta. Isso é o que acontecerá com o Sol e todos os planetas ao seu redor. Nos encontraremos no espaço escuro e frio, mas a vida na Terra não será afetada. Ainda teremos nossa estrela brilhante para nos manter aquecidos. A única desvantagem é que todas as estrelas do nosso céu noturno desaparecerão. E o mais provável é que a fusão de 2 galáxias gigantes não tenha nenhum efeito sobre nós. A questão é que a distância entre estrelas e planetas no espaço é enorme. Assim, todos eles podem simplesmente se misturar e formar uma nuvem gigante. Seria como uma quantidade de areia fina passando por uma peneira grande. Os objetos não interagem entre si. Mas a coisa mais interessante acontecerá com os buracos negros nos centros de nossas galáxias. Nesse momento, há um aglomerado denso de poeira estelar e estrelas ao redor deles. À medida que Andrômeda e a Via Láctea se aproximam, começarão a dançar uma com a outra.
Será lambada ou forró? E quando os buracos negros se aproximarem, começarão a engolir toda a matéria um ao redor do outro. Bilhões de toneladas de poeira estelar colorida, asteroides e partículas estelares voarão em direção ao centro de qualquer buraco negro. Pode parecer que esse processo acontece muito lentamente, mas é uma ilusão. Objetos superpesados como buracos negros deformam a grade espaço-temporal. Então o tempo é muito mais lento perto de buracos negros. E todos os objetos que aparentemente permanecem no horizonte de eventos por semanas ou até meses já se foram há muito tempo. Quando os buracos negros finalmente se juntam, se fundem em um supergigante, mas sua massa é um pouco menor do que a combinada dos dois monstros escuros. Parte do seu peso é transformado em energia de colisão, que por sua vez é liberada tão fortemente que suas ondas podem ser sentidas em outras galáxias. Agora, um enorme buraco negro reúne todo esse núcleo denso e quente das duas galáxias ao seu redor. Em algum momento, ele fica cheio e lança poderosos jatos de energia para o espaço. Isso é chamado de núcleo galáctico ativo. É um dos fenômenos mais brilhantes do universo e a fonte mais poderosa de radiação eletromagnética já conhecida. Esses jatos podem ter mais de 5.000 anos-luz de comprimento. Em comparação, a distância da Terra até a estrela que fica mais perto, próxima a Centauri, é de apenas 4,2 anos-luz. E a explosão que acompanha os jatos tem o poder de 100 explosões de supernovas. Uau, incrível! A onda de explosão desse evento pode até atingir as bordas de uma nova galáxia. E seria visível a milhões de anos-luz de distância. Agora, há nuvens densas de poeira multicolorida no centro das galáxias fundidas. O peso delas é tão grande que elas começam a encolher e assumir uma forma redonda. Gradualmente se tornam tão pesadas que comprimem o núcleo e as reações nucleares têm início dentro delas. A temperatura passa a subir e logo... BUM! Tem uma supernova. É um verdadeiro show de fogos de artifício no centro das galáxias. Estrelas irrompem da névoa e formam mundos novos e quentes. Nesse ponto, os braços das duas galáxias que antes foram puxadas para fora retornam lentamente à sua forma anterior. O centro superpesado da nossa tem uma força gravitacional tamanha que afeta estrelas e nebulosas a centenas de milhares de anos-luz de distância. Os braços dela se torcem novamente e vemos a galáxia nova e finalizada. Lactômeda ou Viâmeda. Ei, e que tal Androvia Meda Láctea? Blá, blá, blá. Bem, isso é difícil de dizer.